Olá, amigos do Instagram. Mais uma vez estamos aqui para falar para vocês assuntos relevantes da especialidade de pneumologia. Hoje o tema escolhido é a tuberculose. Sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista, e para me auxiliar, como sempre, está minha assistente Nayara Cristiano, que vai começar elaborando as questões. O que é a tuberculose? A tuberculose é uma infecção causada por um bacilo chamado bacilo de Koch, também conhecido como Mycobacterium tuberculosis. E quais os órgãos que a tuberculose pode atingir? A tuberculose compromete principalmente os pulmões, é o mais atacado, mas ela pode comprometer outros órgãos como o cérebro, meninges, as pleuras que revestem o pulmão, os gânglios, o intestino, o rim, o osso, os ossos, né? O fígado e assim por diante. E como é transmitida a doença? A tuberculose é transmitida exclusivamente por via respiratória, através da fala, dos espirros e da tosse. Ou seja, não se admite mais a ideia antiga que precisa separar copos, talheres, porque a tuberculose não se transmite através do contato pessoal, através do beijo, abraço, etc. E o que acontece quando o bacilo da tuberculose entra em contato com o organismo? Inicialmente entra pelos pulmões e dissemina para outros órgãos e, de acordo com a imunidade natural, muitas vezes a doença não se desenvolve, diz-se que o indivíduo está infectado. E a doença pode ocorrer em qualquer época da vida, principalmente se as condições de imunidade baixarem, né? Mas quando o indivíduo tem uma condição que favorece a doença, ou seja, imunidade baixa, aí sim o indivíduo apresenta todas as manifestações da doença. E quais são os sintomas de quem está com a doença? O principal sintoma, como vocês já sabem, é a tosse. Tosse com uma duração superior a 2 semanas. A tosse atualmente é acompanhada de uma expectoração de cor amarelada e às vezes até com raias de sangue, né? A chamada hemoptise. Além disso, o indivíduo apresenta geralmente um emagrecimento acentuado, queixa também de uma fraqueza generalizada, e essas são as manifestações mais comuns. A mais importante também é a febre, uma febre baixa que aparece de tarde, chamada febre vespertina, e seguida de uma sudorese. O paciente sua muito, especialmente à noite. Essas são as manifestações mais comuns. E como que é descoberta a tuberculose? A primeira suspeita é naqueles indivíduos que estão tossindo há algum tempo, né? Apresentando essas queixas que eu falei, febre baixa, sudorese, emagrecimento, e que tem uma história, né, de contato com alguém que já tratou ou que está doente, né? Daí é a primeira suspeita. Isso é confirmado pelo raio-x de tórax, que apresenta as alterações características, basicamente a presença de cavitações é o mais comum. Mas do ponto de vista mais prático, o exame principal da tuberculose é a pesquisa do bacilo no escarro, chamado BAAR, bacilo álcool-ácido resistente, ou também conhecida como baciloscopia. Essa coleta deve ser no mínimo em 2 dias diferentes, 2 a 3 dias diferentes se colhe o escarro para pesquisar esse bacilo. Existem outros exames como cultura, e testes moleculares, mas o principal é esse que eu citei, a pesquisa do bacilo no escarro. O exame de familiares e das pessoas que têm contato com esse paciente é importante ser feito? Claro, é muito importante, por ser uma doença contagiosa, né? Você deve investigar os parentes, os pais, os irmãos, os cônjuges, todo o componentes familiares ou então pessoas que têm um íntimo contato, um contato próximo com essa pessoa doente. Independente de ter ou não sintomas, deve procurar o médico para se investigar através da baciloscopia de escarro e do raio-x de tórax. A vacina, a BCG, ela protege as crianças? A vacina BCG é dada
geralmente no hospital, nos primeiros dias após o nascimento, né? E até a 4 anos de idade ela pode ser feita nas crianças. Ela tem um único objetivo de evitar as formas graves da doença, que é a tuberculose meníngea ou a tuberculose miliar. Ela não impede a pessoa adoecer de tuberculose, apenas evita as formas graves. E como funciona o tratamento da tuberculose? O tratamento normalmente é constituído por 4 drogas, né? E essas drogas são dadas em dose única pela manhã, geralmente por um período de 6 meses, são bem toleradas e cura na grande maioria dos casos, né? Tem outros recursos de medicação, quando essa primeira linha de tratamento falha, você lança mão de outras drogas, porém a duração do tratamento pode aumentar para 1 a 2 anos, e mesmo assim o resultado não é tão eficaz quanto essa primeira linha de tratamento. E quais os efeitos colaterais desse tratamento? Ok, normalmente não existe efeitos colaterais na maioria das pessoas, mas quando ocorrem, os mais comuns são as manifestações gastrointestinais, náuseas, vômitos, dor no estômago, né? Às vezes a urina desse paciente fica de uma coloração amarelada, sem nenhum significado, é devida ao remédio, ou até manifestações mais graves, mas porém raras, como a hepatite, problemas de visão, problemas de audição. Normalmente esses efeitos são reversíveis, ou seja, com a suspensão temporária do tratamento, retorna à normalidade e você reinicia o tratamento novamente. E se esse paciente abandona o tratamento, quais são as consequências? A principal consequência é que os bacilos ficam multiresistentes e então outras formas de tratamento nessas situações podem não ser tão benéficas quanto a primeira linha. Então é muito comum a pessoa abandonar o tratamento porque acredita que está melhorando, essa melhora ocorre nos 15 a 30 dias iniciais, a febre desaparece, a tosse diminui, ele acha que está curado, mas o tratamento tem que ser completado até os 6 meses. O abandono do tratamento trará consequências graves para o paciente e pode nunca ficar curado da doença. E a tuberculose tem cura? Claro que a tuberculose tem cura. Depende do diagnóstico feito numa fase bem precoce, o correto tratamento. Hoje os postos de saúde dispensam essas drogas gratuitamente para o paciente. Eles são acompanhados mensalmente, ok? Bom, gente, espero ter tirado as dúvidas de vocês, mas se ainda permanecerem alguns, por favor, deixe seu comentário, seus questionamentos, ou visite minha página que está aí descrita no link da descrição do vídeo. Obrigado.